Obrigado aí pela disponibilidade de vocês. Essa reunião, a gente tinha expectativa de fazer ela presencial por conta do calendário inicialmente aprovado com você, né? A gente viu as movimentações ali do grupo em relação à ideia de discussão, né, que vocês fizeram, e isso acho que é bastante importante ter acontecido, né, de vocês terem feito esses alinhamentos e submetido as propostas aí de aperfeiçoamento do anteprojeto de lei, né, via consulta pública. E a ideia dessa reunião é porque surgiu uma demanda bastante relevante do ponto de vista do impacto no calendário, que veio de alguns membros do núcleo gestor, relacionada à ampliação da consulta pública, né? Então, esse é o principal ponto que a gente queria trazer para vocês, né? E a ideia não é necessariamente discutir a consulta pública, mas, sobretudo, esse ajuste de calendário, que se ela for acolhida pelo núcleo gestor, isso a gente, né, reconfigura as próximas atividades e também, né, o objetivo dessa reunião que a gente teria para a discussão de alguns dos elementos trazidos pela consulta. Eu compartilho daqui, Mari e Jerusa, a apresentação, melhor, né? Uhum. Tá. Então, eu vou compartilhar aqui só para a gente seguir direitinho o ritmo, vocês fiquem super, né, tranquilos também, se precisarem colocar alguma dúvida, alguma sugestão. Deixa eu só fazer aqui. Então, a ideia lembrando, a gente está aí na partezinha final, né, das 5 etapas do processo de elaboração. Então, né, em princípio, né, segundo aquele calendário original, a gente fechou a consulta pública no 5 de junho, e a gente, acho que recebeu, não sei exatamente a data que a gente recebeu aquela demanda do núcleo gestor de alteração do calendário, de ampliação do período da consulta pública. A gente passou esses últimos dias conversando com a prefeitura para ver qual era o posicionamento dela, a gente explica um pouquinho melhor para frente, né? E aí o que a gente tem agora, em princípio, as etapas que teriam, né, do plano de trabalho original e do calendário original, era essa discussão com o núcleo gestor, né, sobre a consulta pública, depois a sistematização e os pareceres sobre tudo que vier da consulta pública, depois a conferência final, que seria o momento do núcleo gestor, né, discutir e aprovar as contribuições que vieram da consulta pública, né, e aí depois o encaminhamento desse anteprojeto de lei para a Câmara de Vereadores. A reunião de hoje tem essa pauta, né? A gente, junto com a convocatória, encaminhou a ata da terceira reunião. Lembrando que a terceira reunião foi aquela que a gente fez a aprovação do calendário, que agora a gente está sugerindo, né, rediscutir por conta das demandas do próprio núcleo gestor. Aí a deliberação do cronograma de atividades, esse é o ponto de pauta principal, e o panorama da consulta pública, que na verdade são só dados gerais de quantas contribuições vieram e tal. A gente vai apresentar uma tabelinha simples, foi o que a gente até agora fez de sistematização, né, dessas contribuições que vieram até o dia 5 de junho. A gente nem avançou ainda nos tópicos, nas discussões, porque para cada contribuição que vier, a gente vai dar um parecer e vai, em algum momento também, discutir isso com o gestor, de acordo com esse calendário que a gente aprovar agora na sequência. Então, não sei se vocês teriam algum ponto de pauta mais, né? Acho que talvez na própria discussão do calendário, das etapas, a gente pode também acrescentar alguma demanda que vocês tenham, né, em relação à demanda de reunião, né, como foi colocado pelo próprio Anderson lá no grupo do núcleo gestor. Então, o primeiro tópico é a aprovação da ata. Vocês receberam? Tem algum apontamento, alguma sugestão de modificação? A gente pode colocar em votação. Uma ata simples, não teve muito mistério em relação ao cronograma que foi aprovado. Podemos aprovar a ata? Sim. Beleza. Então tá. E agora, assim, o ponto de pauta principal, né? Tem a ver então com o cronograma, reconfiguração do cronograma. Então, vou só explicar um pouco mais o que foram essas conversas que a gente teve com a prefeitura e também com o próprio núcleo gestor, que vão influenciar na decisão que a gente vai ter agora, que o núcleo gestor vai ter agora, sobre a reconfiguração do calendário. Então, a gente abriu o período de consulta pública, a gente fez aquela reunião de apresentação da estrutura geral da lei, né, de funcionamento, a gente não entrou nas minúcias da explicação do detalhe. A gente percebeu que teve uma movimentação, mobilização do núcleo gestor, né, no sentido de discutir, debater. A gente sabe que tem pontos que não necessariamente são convergentes entre a nossa perspectiva e a perspectiva de alguns membros do núcleo gestor, isso é totalmente normal, faz parte do processo. Todos eles que a gente participa tem esse momento aí, né, de apresentação da versão preliminar, né,
do processamento dessa versão, de discutir, de levantar aspectos a serem melhorados, isso faz parte do processo, e acho que foi a primeira vez que a gente viu uma mobilização do próprio núcleo gestor, né, quase que uma auto-organização no sentido de fazer reuniões próprias, e acho que isso é uma forma muito saudável, né, também de amadurecer a partir da perspectiva de vocês, né, dos representantes que foram eleitos, aí, indicados, a perspectiva sobre o plano diretor. Então, para deixar vocês muito tranquilos, o que a gente comentou até agora, né, até a versão preliminar, nós da UFSC tínhamos um pouco mais de controle sobre o conteúdo. A partir daqui, né, o que a gente vai ter é os nossos pareceres técnicos sobre as contribuições, e vai caber ao núcleo gestor fazer as deliberações sobre o que vai para a versão consolidada e para a Câmara de Vereadores. Então, a gente é muito respeitoso sobre o processo participativo, da mesma forma que a gente é muito respeitoso, claro, aquilo que a gente acredita, né, tecnicamente e tal. Então, só que a partir desse momento, agora, segundo o desenho que a gente aprovou lá na primeira audiência pública, né, compete ao núcleo gestor definir a versão, né, o conteúdo da versão final. Tá? Então, a gente tinha esse cronograma, que foi aquele cronograma que foi aprovado na última reunião. Então, lembrando, né, a gente fez uma reunião no dia 15 de maio, onde a gente apresentou a estrutura do plano diretor, né, e na semana seguinte, no dia 22, iniciou o período de consulta pública, né, do dia 22 de maio até o dia 5 de junho. Foram os 15 dias que foram de período de consulta pública. A gente sabe que nesse período, né, teve então reuniões aí do núcleo gestor, e se eu não me engano, eu acredito que tenha sido no dia 29, no dia 30, a gente recebeu via e-mail da prefeitura, né, do engenheiro da prefeitura, o engenheiro Fernando, uma solicitação assinada por 3 membros do núcleo gestor para ampliação do prazo de consulta pública. Então, isso é totalmente normal e legítimo no processo. A gente tem planos diretores em que a gente faz em 15 dias e que funciona, né? A gente está fechando hoje, o de São Pedro de Alcântara não teve nenhum questionamento, né? Tranquilo. Em Angelina também foi 15 dias. Em Antônio Carlos, o pessoal pediu para prorrogar. Em Biguaçu, eles fizeram depois, né? A própria prefeitura fez um outro processo. Em Nova Serrana, não teve necessidade de ampliação. Então, isso é normal de acordo com cada lugar. Tá? Então, é super legítima essa demanda do núcleo gestor. E aí o que aconteceu foi que a partir do dia 29 a gente entrou em contato com a prefeitura para poder verificar em que condição isso, a gente, como uma equipe da UFSC, teria para efetivar esse trabalho, porque o convênio original, né, entre UFSC e prefeitura previa o trabalho em 12 meses, né, com encerramento no dia 22 de junho, daqui a 11 dias. A gente da UFSC, em cima do recurso que recebeu, a gente está solicitando remanejamento de rubricas internas do convênio, com SOB, que a gente tem recurso para combustível, para alimentação, né? Então, de juntar um pouco desses recursos de sobra que viabilizaria o 13º mês de trabalho até o dia 22 de julho. Tá? Então, vocês saberem que, né, até o 22 de julho, esse mês a mais, 13º mês, não tem impacto financeiro, a gente internamente fez ajustes de rubrica para dar conta da manutenção da equipe. O que acontece é que o impacto dos 20 dias a mais, né, que o núcleo gestor solicitou, significaria a gente ir para além do dia 22 de julho. E aí a gente, como equipe técnica, não teria condição de manter, né, os profissionais trabalhando. Nós somos em 14 profissionais, né, pesquisadores e profissionais, que tem um custo mensal de cerca de 11 mil e tantos reais, tá? Um valor exorbitante, não chega a dar R$1.000 por pessoa, né, de manutenção de bolsa e tal, que é uma remuneração básica pelo trabalho que é feito, né? O que a gente comentou com a prefeitura é o seguinte: olha, se for necessário, se for acolhido pela prefeitura e pelo núcleo gestor esses 20 dias a mais, a gente vai precisar de uma complementação, um aditivo de recurso, né, para poder manter a equipe por esse um mês a mais. Então, estou só repassando para vocês do que foi conversado com a prefeitura. E a prefeitura falou: a gente está com restrição orçamentária, a gente não tem condição de acolher essa demanda de vocês. E aí a gente falou: olha, nesse cenário de não possibilidade de ampliação, né, de prazo, a gente teria algumas alternativas, né? Na verdade, teria uma alternativa só, né? A gente, ou seria a manutenção do prazo, ou a gente, a equipe técnica da UFSC ficar responsável até determinado momento do plano diretor e o resto ser assumido pela prefeitura, pelos técnicos da prefeitura. Então, é basicamente esse cenário que a gente vai apresentar para vocês, tá? Então, o que está aqui na tela, o que hoje está aprovado, se vocês lembrarem desde o começo, qualquer alteração de prazo, datas de oficinas, de audiências públicas, tudo isso foi sempre trazido para o núcleo gestor e aprovado para o núcleo gestor, e a gente faz questão de que isso aconteça até o final do processo. Tá? Então, o que acontece? Esse é o que está o calendário atual. A gente teria nessa semana aqui,
né, que a gente está entre 10 e 14, uma reunião, né, após a finalização da audiência, da consulta pública, desculpa, depois da finalização da consulta pública, uma reunião, que seria essa quem está fazendo, para fazer, né, tirar dúvidas sobre a consulta pública, né, não necessariamente os nossos pareceres não vão estar prontos ainda, né, mas para aquela demanda que o Anderson comentou, né, eu acho que seria importante tirar dúvidas sobre a consulta, né, o processo, algumas questões que apareceram, né, de demandas nossas e tal. O que acontece é que se a gente manter o calendário atual, beleza, a gente pode fazer na semana que vem uma reunião sobre essa, só que se a gente tiver a prorrogação do prazo da consulta pública, né, a gente tem uma reconfiguração do calendário. Então, a gente teria essa semana essa reunião que a gente está tendo aqui, mas para discussão sobre a consulta, não sobre o calendário, né? Acabou mudando a pauta da reunião. E a expectativa é que a gente tinha entre 24 e 28 de junho, no final desse mês, para fazer a conferência final. Então, a conferência final, o que é? Pegar todas as contribuições que vieram da consulta pública, pegar os pareceres da UFSC em relação a isso e botar para discussão e votação do núcleo gestor. O que vai ser acolhido? A UFSC está sugerindo que essa proposta seja acolhida, né, da consulta. Essa aqui não. Essa aqui está sugerindo uma modificação. E aí, cada tópico desse, o núcleo gestor poderia discutir e acolher ou não a contribuição, né, o parecer que a UFSC fez. Então, esse é o calendário que está agora, né, assim, o que está aprovado. Né? Só que o fato é que agora a gente tem essa situação sobre a demanda da ampliação da consulta pública e a gente gostaria de levar para a discussão. Então, a gente tem 2 cenários, né? Só vocês terem ideia do que falta fazer daqui para frente. Depois, poxa, até dia 22 de julho daria para fechar, né? A gente tem, na verdade, várias etapas e a gente está no momento mais sensível do plano diretor, que é dessas discussões políticas sobre, né, as possibilidades de alteração e tal, mas depende da formalização da versão consolidada que vai para a Câmara de Vereadores. Então, quais são as etapas que ainda a gente tem pela frente, né? A finalização da consulta pública, se a gente prorrogar ou não, né? Se a gente já não prorrogar, ela já finalizou. A sistematização das contribuições, e isso não é um processo simples, né? A gente estava hoje discutindo, a gente teve uma reunião longa hoje à tarde sobre a consulta pública, assim, né? Uma primeira aproximação. Então, foram cerca de 50 contribuições que separaram de 70 demandas. Então, a gente depois vai mostrar um pouco esses dados para vocês, que o número total não assusta, o número é até o número que a gente esperava que viesse, né, de acordo com o porte do município e tal. Só que para cada uma dessas a gente tem pareceres para ser elaborados. Então, tem que sistematizar isso, fazer uma planilha, organizar por tema, por tópico, dar um código para cada contribuição, repassar esses códigos para quem fez a contribuição, para ela saber onde é que está isso. Então, tem um trabalho aí que ele é bastante delicado, tem que ser cuidadoso para a gente não deixar nada para trás, né? Depois, a gente tem uma terceira etapa, que é a elaboração dos pareceres técnicos. Então, isso é muito importante. Tem pareceres que são técnicos do ponto de vista urbanístico, tem pareceres que são jurídicos, porque alguma demanda às vezes vai contra alguma legislação estadual ou federal, né? Então, a gente tem um cuidado importante sobre isso, né? E esses pareceres técnicos, em princípio, a gente vai elaborar. É claro que pode ter, né, questionamentos e tal em relação ao parecer, né? Nada disso né, livre de questionamento, mas a gente tenta fazer com bastante cuidado e bastante rigor. Aí depois tem a organização e a realização da audiência da conferência final. Então, essa conferência final tem que fazer divulgação, tem o regimento interno da conferência, tem a publicação no Diário Oficial. E isso ele tem que seguir um rito de prazo, de data certinho, para depois não ser questionado judicialmente. Então, tem essa parte da organização da audiência da conferência final. Depois, a gente vai ter a conferência final, vai ter todas as contribuições, o que foi aprovado, o que não foi aprovado, o que foi modificado, né, pelo núcleo gestor nessa conferência. Então, tem a sistematização disso, que é o 5º tópico. Depois, em cima da sistematização, tem aí a elaboração da versão consolidada. Então, o que alterou de texto, o que alterou de tabela, o que alterou de mapa, né? Que a gente vai ter que organizar isso. Tem que elaborar também a justificativa, né? Os vereadores, o Fábio sabe bem, quando entra um projeto de lei na Câmara, tem uma justificativa do porquê desse projeto de lei, como é que ele foi elaborado, o processo, justificativos e tal, né? E aí depois tem a 7ª etapa, que é a organização do relatório final da participação. Todas as atividades participativas, porque isso é uma questão que, sei lá, se alguém daqui a um tempo questionar o processo, como é que foi a participação, a gente tem um documento que apresenta toda a memória da participação. Também como os demais produtos cartográficos. A gente quer que a prefeitura assuma todo esse material que foi produzido, né? Aquela preocupação que vocês tinham, será que o mapa vai ser, né, vai ter uma resolução boa, não? A ideia é a gente passar tudo isso, né, tanto em geoprocessamento, em ferramentas, para que a prefeitura possa ter um material bom, assim, para trabalhar na sequência da implementação do plano. Então, a gente teria até, né, no calendário original, aí, até dia 22 de julho para finalizar essas etapas todas. E aí, o que acontece? A gente tem 2 opções para colocar em votação para vocês. A primeira opção, que é
sem a ampliação da consulta pública, e tranquilo, tá, pessoal? A gente está colocando esse cenário para vocês poderem avaliar, e qualquer uma delas compete ao núcleo gestor definir, tá? A gente só está colocando porque são cenários possíveis. Então, a primeira delas, sem a ampliação da consulta pública e sem aditivo de recurso, então, isso é uma coisa bem importante, né? Se não tiver aditivo de recurso, se tiver a demanda, assim, o núcleo gestor optar pela ampliação do período de consulta pública, a prefeitura falou que não tem condição de fazer o aditivo. Então, a gente não vai ter condição de tocar o processo até o final. Tá? A gente vai explicar isso um pouquinho mais para frente para vocês. Então, a opção 1 é essa, né? Sem ampliação da consulta pública e sem o aditivo de recurso. Tudo isso foi conversado com a prefeitura, está tudo, em princípio, pacificado. Tá? Mesmo se vocês optarem pela segunda opção que a gente vai apresentar, a prefeitura já está ciente disso. Então, a opção 1 é sem ampliação da consulta pública sem aditivo. Então, seria um pouco essa lógica. A gente finalizou a consulta pública no dia 5 de junho, né? A gente está fazendo essa reunião, a gente sugeriria, como comentei com o Anderson, né? A gente compartilhou com vocês no grupo, a gente faria uma outra reunião presencial na semana que vem para fazer daí a discussão sobre aspectos da consulta pública, sobre dúvidas, a gente faz questão de fazer isso. Tá? Então, a gente não está fugindo dessa responsabilidade, né? A gente só está, como hoje é a discussão do calendário, né? A gente achou que não valeria a pena fazer presencial com uma discussão que ela é um pouco mais pontual, assim, mas a gente faria questão de fazer essa reunião. Acontece que a gente passou esses 10 dias agora nessa indefinição, né? Então, se a gente tiver a reunião, né, na semana que vem, a gente, em vez de fazer a conferência aqui de 24 a 27 de julho, a gente faria entre 8 e 11 de julho, as conferências, mas em princípio a gente acredita que mesmo fazendo aqui a gente teria condição ainda de entregar, né, 15 dias depois ali a versão consolidada para a Câmara de Vereadores, tá? Então a gente manteria o calendário atual e a gente da UFSC, em princípio, né, se responsabilizaria, né, pela condução daquelas 7 atividades que a gente colocou anteriormente, tá? Então esse é o cenário 1. Aí o cenário 2, né, a opção 2 é com a ampliação da consulta pública e sem o aditivo de recurso. A gente não tem o cenário do aditivo de recurso né, nessa possibilidade. Então, o que acontece? Né? Aí a sugestão que veio pela carta de alguns dos membros do núcleo gestor foi de ampliar em 20 dias, né, o período da consulta pública. Então, o que aconteceria? Né? A gente tem aqui, né, até dia 5 foi esse primeiro ciclo da consulta pública, a gente está fazendo a reunião hoje de definição, e se o núcleo gestor optar pela ampliação do período de consulta pública, a gente reiniciaria amanhã, né, esse período de consulta pública. A gente vai solicitar daí para o Igor, para o procurador-geral do município, fazer uma alteração lá na publicação da consulta pública, só para alterar a questão da data da vigência, para não ficar nenhum problema, e a gente iria com a consulta pública do dia 12 ao dia 2 de julho. Tá? E aí o que acontece? Nesse cenário aqui, o que a gente combinou com a prefeitura foi de a gente ficar responsável, né, pelas tarefas 1, 2 e 3 daquela lista inicial. Então, a gente finalizaria a consulta pública, a gente sistematizaria todas as contribuições, a gente daria nossos pareceres técnicos sobre as contribuições. Só que aí ficaria o encargo da prefeitura fazer a conferência final, sistematizar as contribuições da conferência e elaborar a versão consolidada, né, que inclui texto, tabela e mapas e tal, e a organização do relatório final. Esse a gente vai, claro, dar um suporte, porque todo o histórico da participação a gente já tem os relatórios, né, a prefeitura precisaria fazer daí o relatório da conferência final e tal, para fechar esse cenário. Tá? Então, basicamente são esses dois cenários que a gente tem, possíveis, assim, dentro do arranjo que a gente conversou com a prefeitura. A gente está sendo bastante transparente com vocês, né? A gente, claro, gostaria de ir até o final, a gente, né, tem comprometimento com isso, mas a gente também tem uma responsabilidade sobre a equipe nossa, né? Então, a gente não tem como, infelizmente, né, ter um mês a mais de trabalho sem ter pelo menos o retorno de pagamento das bolsas, tá, uma condição mínima de trabalho. E a gente entende do lado da prefeitura, ninguém está fazendo nenhum juízo de valor, a prefeitura tem a sua condição orçamentária, e se tiver dificuldade, está tudo certo. A relação com a prefeitura foi muito tranquila também, nesse sentido, eles foram bastante claros, a gente não tem condição e tal. Então, o que a gente está fazendo é verificando esses cenários diferentes dentro desse contexto. Tá? Então, aí a ideia é abrir agora para dúvidas, se vocês tiverem sobre isso, e a gente fazer a votação. A gente só coloca aqui no cenário, né, aqui só para deixar bem claro, né, quais são as duas opções. Né? Então, a primeira, a gente mantém o calendário atual, né? A gente sabe que vieram muitas contribuições ali já, né? A gente depois vai trazer uma tabelinha com essas contribuições. É claro que o núcleo gestor pode entender que não foi suficiente, que precisa ampliar, né? Mas o cenário 1 é com a manutenção do calendário atual e que a gente, né, a UFSC se responsabiliza pelo conjunto de atividades até o final. A opção 2, né, então a ampliação do prazo de 20 dias, sem aditivo de recurso, a UFSC ficaria responsável por algumas atividades e a prefeitura por algumas, sendo que a prefeitura já está ciente disso. Tá? Então não é nada que a gente fez
né, ao arrepio aí de uma conversa com a prefeitura. Então, eu coloco aí a abertura, né, se alguém tem alguma dúvida, alguma sugestão, alguma né, complementação para fazer em relação a esses dois cenários, senão a gente bota em votação. O Samuel, né? Boa noite a todos aí. O que no caso, só conversando e complementando um pouco o assunto, né? Que você já comentou. Né? O meu nome era um dos que fez a solicitação ali, né? Na verdade, acho que foi eu, o Thiago e a Ciane, acho que foi, né, o Thiago, que assinamos ali, aquele requerimento, mas assim, a gente também andou conversando com outros e acabou, e só a gente assinou, mas na verdade era meio que né, já era uma conversa, assim, entre mais integrantes, né? E, e aí a gente, né, no decorrer, assim, dos dias ali, na verdade, ficou, quando a gente viu, já estava encerrando sabe, então, né, querendo ou não, é o futuro do município aí que está nas nossas mãos aí para os próximos anos, né? Então foi aonde que a gente acabou conversando e entrando nessa situação, né? Mas né, daí a gente até, quando conversando ali, achou que de repente teria essa opção de não ser prorrogado, a gente se reuniu, conversou, né, acabou criando alguns tópicos ali, conversando, mas como né, não preciso nem comentar, né, uma lei muito grande, acabou que ficou meio corrido, né, e a gente acabou não fazendo um pente fino assim para ver realmente, né, como é que ficaria, né? Então, eu achava que era bem importante dar mais esse tempo assim para a população. Eles vêm, assim, no boca a boca, eles vêm, conversam e querem, mas daí chega na hora de participar em si também fica fica sumido, né? Então, daí depois que aprovou, aí não tem como voltar atrás, né? Mas eu acho que seria bem importante essa ampliação, mas os outros podem também dar a opinião deles aí. Perfeito, Léo, assim, muito tranquilo, tá? A gente recebe essa demanda com muita tranquilidade, não tem problema nenhum, né? Faz parte da dinâmica de cada lugar, né? Então, a gente acha que foi realmente uma movimentação bem interessante de um núcleo gestor comprometido com o processo. Eu acho que é isso no final das contas, né? Então, a questão é só dessas implicações do ponto de vista operacional mesmo, que a gente gostaria de trazer para o núcleo gestor realmente entender, né, o que está por trás também da escolha. Sim. Pessoal, boa noite Samuel. Eu acho que essa discussão aqui, na minha visão, vai depender assim, muito da opinião, como o Léo comentou, o Thiago, enfim, a visão técnica deles, né? Porque afinal de contas são os profissionais, o Léo, né, o Thiago, enfim, são profissionais que estão no dia a dia, na ponta, no atendimento à população, às demandas, né, projetos, enfim. Eu acho que a opinião deles nesse processo aqui vai contar muito, né? Eu também percebo, assim, conversando com algumas pessoas no dia a dia, até às vezes no escritório, clientes, enfim, algumas dúvidas realmente sobre o processo, né? E vejo também que foi, por mais que a gente discutiu, né? Vai ser esse o prazo, enfim, mas eu acho que na prática ficou um prazo curto realmente, né? Para que pudesse amadurecer essa discussão com a população e o assunto assim se assentar, né? E poder com calma ser discutido na população em geral, né? Então tenho esse lado. Eu acho que a opinião técnica vai ser o que mais vai pesar, eu acho que, né? Nessa discussão aqui. A minha preocupação também se ficar, a gente optar pela opção 2, a prefeitura, enfim, vai ter que ter condição, tempo e engajamento para tocar o processo até o final, né? Eu acho que vai ter que aí, nós, enquanto núcleo, os técnicos da prefeitura, né, nós aqui, vamos ter que fazer com que o processo ande e caminhe, né? Porque enquanto está na mão do pessoal da UFSC, ok, eles estão tocando, a gente está indo no embalo, né? A partir do momento que a responsabilidade vir para a nossa mão ou para as mãos da prefeitura e nossa, direto ou indiretamente, a gente também vai ter que se abraçar e tocar até o final o projeto, né? E levar isso para aprovação, acho que seguindo ainda o rito, colocar já um calendário a partir disso, né? Como o Samuel já colocou, e a gente tem um calendário também de trabalho para que isso não fique daqui a pouco estagnado, né? E aí também não vai fazer sentido a gente prorrogar e o projeto não ser levado também até o final. Então é só essa reflexão também que eu
gostaria de colocar também para que a gente pudesse avaliar essas duas situações, né? Obrigado. Perfeito, Fernando, é isso mesmo, né? Por isso que a gente fez questão, né? Até a gente pede desculpa um pouco pela demora nas respostas no WhatsApp, é que a gente não queria antecipar nenhum tipo que tivesse sido previamente conversada com a prefeitura e acordada com ela, né? Mas a gente sempre faz esse caminho, né? Conversa com a prefeitura, que no final das contas é o convênio com a prefeitura, né? Alinha esses aspectos para poder trazer para o núcleo gestor. Então, só por isso a questão da demora, a gente sabe que gerou ali alguns ruídos e tal, a gente não tinha como antecipar essa discussão, né? Então, Sim. Perfeito. Thiago. Quer falar, Anderson? Pode falar. Pode falar, Thiago, depois eu falo. Tá, boa noite, professor. Então, até o Léo ali fez a introdução. Nós tínhamos, se eu não me engano, encontrado na prefeitura e lá estava um comentário do plano diretor. Ninguém tem, não sei se, eu acho que não tinha nenhuma contribuição ainda, né? Então, eu, na verdade, foi a primeira vez que participei. A gente, às vezes, tinha uma noção e, no fim, quando ficou a parte para a gente se envolver mais, parece que foi curto. Mas é aquela questão, né? A gente, no fim das contas, estava vendo que não ia prorrogar. Na minha cabeça, né? Eu achei, não, amplia mais 3, 4, 5 dias, não daria um transtorno tão grande. Essa que era a nossa ideia, mas, assim, agora a gente vendo a explicação aí do pessoal dos envolvidos, na verdade é uma equipe grande, né? Não é só o professor, tem diversos profissionais, diversas áreas. Então a gente sabe que também não é fácil, né? Tá mudando isso aí. Deu para entender um pouco melhor. Na verdade, é complicado, na minha concepção, é bastante coisa, né? E cada um tem o seu serviço, é um trabalho que a gente tem que estar olhando, não entende tudo, algumas coisas a gente viu. E se for prorrogado, tá, a gente pode até... Quem vai estar vendo isso aí vai ser nós, mais ninguém. Não adianta achar que vai vir da população, que não vai vir mais ninguém. E eu não sei o resultado final. Eu até seria né, analisando aqui agora, a favor de ampliar um pouco, mas se ficasse na condição da prefeitura diz que não tem recurso, ou acertar algum valor, ou a federal, só que não tem essa opção, ou o pessoal da universidade finalizar, porque imagina, que quem é que vai finalizar isso aí? Vai ficar um negócio meia boca? Se gastou tanta energia, tanto trabalho, daqui a pouco vai ficar um troço que não vai estar acabado por 11 mil reais. Ou então, tentamos tocar assim, agora também não sei, né? É uma coisa que a gente não sabe também as contribuições, o professor falou em 70. A gente se reuniu lá, colocou algumas coisas, foi meio rápido e tal, mas eu acredito que vai criar discussão para nós conversar um pouco na reunião depois ali, né? Mas eu não sei se for para prorrogar mais 5 dias, eu não sei quantos dias ali, né? Nem é assim, teria que daí prorrogar um mês, na verdade, como o professor falou. Eu acho que é nós que vamos lendo alguma coisa a mais ali, ver, só que não sei se vai alterar muita coisa. Agora, eu acho complicado tocar assim, sem um aporte financeiro e a prefeitura finalizar. Se no grupo da universidade tem 14 profissionais de diversas áreas para fazer um trabalho desse, imagina quem vai fazer na prefeitura. Não tem gente capacitada para isso aí. Vai ficar uma coisa tudo mal acabada, sem as coisas principais, que vai ser as plantas atualizadas, esses pareceres aí, né, todo esse trabalho organizado tendo se fechado no final. Agora, eu não sei, na minha opinião, já estou até pela opção também, né? Agora estou aí para nós ouvir o resto também, não sei também o que... E também se achar que devemos daqui a pouco lá tentar falar na prefeitura para... Mas é capaz de não dar nada lá também. Se já falaram que não tem recurso, não acredito que não vai ter essa possibilidade, não. Então, nós achávamos, professor, que talvez ampliar uns 2, 3 dias só ali para tentar mobilizar mais e conversar com mais calma, mas aí ficou nessa discussão assim lá, né? A gente não sabia que, né, talvez teria que aumentar, a universidade já tinha feito esse remanejamento aí de mês e tal. Então, agora eu estou mais inclinado para a opção 1 já agora desse. Porque as coisas principais a gente botou lá, na minha opinião, né?
O professor disse que teve 70 contribuições? Isso, a gente depois na sequência mostra, até posso, não sei se vai ajudar na tabela aqui, né? Mas essa é um pouco da sistematização. Vou ter espaço só porque talvez isso ajude na tomada de decisão, né? Então, aqui em relação aos formulários físicos, formulários digitais, né? A gente teve 26 formulários físicos e 5 formulários digitais, no total 31 formulários. O que acontece é que muitos formulários tinham mais de uma contribuição, né? Então, dos 26 físicos, são 37 contribuições. E dos digitais, das 5, foram 35 contribuições. Às vezes o mesmo texto tinha várias, gostaria de alterar parâmetro de zoneamento tal. A gente separou isso em várias contribuições que tem a ver com zoneamentos diferentes, né? Então a gente faz esse filtro, né? Totalizando 72, só que dessas 72 tem sobreposição, né? Então repetição de contribuições. No final das contas, são 53 contribuições, tá? Então isso está muito próximo até do que a gente teve em Angelina, né? Um pouco abaixo do Antônio Carlos um pouco maior, bem menor, Biguaçu foram 300 e tantas, né? Então, assim, é normal ter esse número, assim, parece adequado. Eu acho que é uma boa reflexão que o Thiago trouxe, né? Assim, a gente não quer antecipar e não quer condicionar a decisão do núcleo gestor. A gente quer que vocês façam de uma forma muito tranquila, né? Mas, parecendo todos os temas polêmicos estão ali, né? A questão dos condomínios rurais, a questão do perímetro urbano, a questão, né, de parâmetros de zoneamento, né, de vários aspectos que foram já sendo levantados ao longo do processo. Então, né, eu acho que o tema relevante, estruturante do plano diretor não vai ficar sem parecer, não vai ficar sem discussão do núcleo gestor no sentido do encaminhamento disso, tá? Mas aí é claro que é uma decisão do próprio núcleo gestor, só é que esse 4 ou 5 dias a mais, né, no sentido assim, ou a gente amplia no sentido de as pessoas poderem ter tempo para ler e contribuir mesmo, né? Eu não sei até que ponto qual seria o impacto dos 4, 5 dias, para a gente já criaria uma dificuldade bastante grande de operacionalizar, sistematizar, abrir novamente, né, o período, fazer a divulgação. Então, gera uma sobrecarga para a gente de trabalho, assim, né, no sentido, né, e aí a gente acho que não teria condição de até dia 27 de julho entregar a versão consolidada se tivesse ampliação, seja de uma semana e 10 dias e tal. Tá? Então, só para a gente também ser bastante honesto com vocês em relação a isso. Ô, professor, só uma pergunta. Tá, nós vamos aprovar aqui, aí vamos que foi na opção 1 ali. Aí como é que é essa vai ter uma reunião, vai ser apresentado essas contribuições aí, da população, né? Aí eu só queria entender aí como é que isso vai ser uma ou mais do que uma reunião para discutir, se isso é discutido só com o núcleo gestor, né? Tipo, o parecer técnico da universidade com o que foi colocado ali. Eu não sei se um dia... Na semana que vem, se manter o calendário, semana que vem fazer uma discussão geral sobre as dúvidas que vocês tiverem, a gente refletir sobre elas e tal, os nossos pareceres não vão estar prontos na semana que vem. Tá? A gente precisa pelo menos de umas 2 semanas e tanto aí para fazer os pareceres. Só que o parecer é uma coisa tranquila, assim, no sentido de levar para conferência. Eu falo porque a gente vem aí de 5 planos diretores aprovados, assim, e todos eles tiveram essa dinâmica semelhante, e o núcleo gestor saiu satisfeito, teve aprovação por tranquilidade no núcleo gestor. O que a gente faz é organizar essas contribuições todas, né, e levar para a conferência final. E aí a gente apresenta, né, cada um dos pareceres ali e tal, e discute. Vocês vão ver que, só para vocês terem ideia, trazendo o exemplo de Antônio Carlos, né? Antônio Carlos foram 67 contribuições, alguma coisa assim. A gente, fazendo os pareceres, teve quase 75% de alinhamento entre aspectos que a gente acolheu da contribuição, aspectos que a gente sugeriu a modificação, mas que o núcleo gestor aceitou, aquela nossa proposta. Veio uma proposta da consulta pública, a gente sugeriu um ajuste naquela proposta, teve coisas que nem são, né, desses 50 e tantas questões, algumas coisas não são nem de discussão, porque são dúvidas, porque são ajustes de texto no sentido de erro gráfico, né? Então, 75% daquelas contribuições, no caso de Antônio Carlos, a gente não precisou levar para, assim, não gerou debate, né? E a gente focou em 5, 6 temas que foram discutidos durante a conferência, amadurecidos e encaminhados. Angelina foi a mesma coisa. Angelina foram, se não me engano, 47, 48 contribuições. Lá ainda teve quase 80% de alinhamento. Então, assim, tem um trabalho muito tranquilo de a gente verificar, poxa, essa demanda aqui ela não descaracteriza o plano, essa demanda aqui, de alguma forma, né, a gente acredita que melhora, que aperfeiçoa, mas tem esses 2, 3 tópicos aqui que não. A gente acredita que não, por isso. Traz os argumentos, compete ao núcleo gestor, né, acolher ou não acolher esses argumentos, fazer uma contraproposta. Então, a gente trabalhou desde municípios aí de 120 mil habitantes, como Nova Serrana, até municípios de 15, 16 mil habitantes, como Antônio Carlos, Angelina, que é do porte, né, parecido de Anitápolis, e funciona assim.
né? E foi a mesma dinâmica, tá? Então a gente faz uma primeira reunião na semana que vem de alinhamento, no sentido de tirar dúvidas, no sentido, né, de esclarecer algumas questões, porque às vezes pode ser algum aspecto, né, que ficou um pouco nebuloso do plano diretor que vocês gostariam de tirar uma dúvida, isso depois para a conferência final já, né? E eu acho que vocês já fizeram um trabalho muito bom, que vocês já fizeram essas conversas anteriores à conferência. Então, acho que até entre vocês é provável que vocês já tenham algumas ideias de algumas decisões que vocês querem tomar, né? E claro que pode ser que não seja alinhado ao nosso parecer, faz parte do processo, né? Vai competir ao núcleo gestor definir, tá? Claro, desde que não seja, né, alguma coisa do ponto de vista jurídico, alguma inconsistência, que daí, claro, a gente vai ter que conversar com vocês, mas em princípio não parece ser nada nesse sentido. Tá? Então, é essa a lógica. Tem uma reunião de alinhamento semana que vem, né? E aí, claro, a gente na próxima reunião vocês podem falar, poxa, vai precisar de mais uma reunião. Claro que isso vai ter impacto no calendário, a gente vai ter que discutir novamente, mas isso é esse ajuste final. Assim. O que a gente pode falar pela experiência nossa pregressa em outros planos diretores, aí uma meia dúzia quem trabalhou nesses últimos 2 anos, é que esse ajuste geralmente funciona e acho que o que veio de demanda, né, até agora, apesar de ter aspectos que a gente sabe que não tem de alinhamento entre nós e alguns do grupo gestor, elas são totalmente tranquilas de serem discutidas, amadurecidas nessas 2 reuniões que a gente vai fazer, né? Nessa reunião e na conferência final. Fernando? Só uma dúvida. Vamos imaginar que a gente segue pela opção 1, né? E que acabe passando aí alguma discussão, algum ponto importante, talvez, que acaba não sendo citado ali pela consulta pública. Esse projeto depois vai ser encaminhado para discussão na Câmara de Vereadores. Não poderia ser depois discutido lá e alguma coisa ainda alterado ou ajustado lá em discussão na Câmara de Vereadores, nesse momento? Se por acaso alguma coisa acabar passando por aqui? Faz parte do processo. A gente, claro, gosta de tentar fazer tudo da melhor forma dentro do processo participativo aqui para a gente ter a menor, né, a menor necessidade de ajuste na Câmara de Vereadores, ele poder passar de uma forma tranquila. Mas se tiver pontos a serem ajustados, é papel da Câmara de Vereadores também fazer esses ajustes. Tá? Fazer Então, uma última discussão. não é uma bala de prata. A gente tem etapa depois da Câmara de Vereadores também para fazer algum tipo de ajuste necessário. Isso, a gente, claro, só recomenda que não seja o que aconteceu em Florianópolis, né? Que a gente submete um plano diretor, o próprio Poder Executivo sugere não sei quantas, 300 emendas, depois do Legislativo mais 300 emendas, aí desconfigura totalmente o plano diretor e aí tudo que a gente discutiu vai por água abaixo. Mas esses ajustes finos, Fernando, super tranquilos de serem feitos. Tá? Mas pontualmente, né, pensando nessa questão de que, de repente, nessas 70 e tantas contribuições que tem ali, tem uma outra situação que talvez acabou passando, que seja importante, ainda vai ter mais um momento de discussão, que é quando o processo entrar, o projeto entrar em discussão na Câmara. E só assim, a gente... Para lembrar desse detalhe. Apesar do nosso convênio, né, assim, do ponto de vista do recurso, ele não de avisar, a gente se coloca a condição também de, se a Câmara fizer audiências públicas e tal, a gente se coloca na condição de apresentar o plano, né, porque eu acho que é uma outra etapa bastante importante, assim, né, então de tentar manter dentro do possível a coerência geral e com ajustes finos naquilo que for necessário ser feito, né. Ô, professor, só uma pergunta. Se lá na Câmara tiver alguma alteração que caiba, daqui a pouco a universidade está modificando, isso vai ter custo? Como é que funciona daí? Porque eu não sei se vai ser unanimidade. Como é que, na experiência de vocês, deve ter sempre alguma alteração, acho, né? Tem sempre uma alteração. Tem que ver que tipo de alteração, né, que vai ter, do ponto de vista cartográfico, textual e tal, mas em princípio essas alterações a Câmara que assume a responsabilidade por elas, assim, no sentido de operacionalizar também os mapas e tal, sei lá, se ela precisar algum suporte, aí, claro, a gente ainda tem um convênio válido, poderia verificar a condição de a gente poder, né, colaborar nessa parte da produção dos mapas cartográficos e tal, mas isso, nosso convênio, né, oficialmente encerra no momento de entrega, né, quer dizer, dentro do prazo que a gente tem, né, mas na entrega do Poder Executivo para o Legislativo. Aí, dentro do Legislativo, é o próprio Legislativo que tem a sua autonomia, né, de alteração, de modificação e, claro, tem que se responsabilizar depois para a produção cartográfica dessas coisas todas e do mapa e das tabelas. Né. Isso um arquiteto também contratado pela Câmara pode fazer, se for um arquiteto bom, né, que trabalha com geoprocessamento e tal. A gente se coloca à disposição, né, a gente não está querendo cavar trabalho aqui, né, só porque realmente aí é responsabilidade da Câmara. Boa noite a Boa noite, todos. Deixa eu dar aqui o meu parecer. Eu, na minha opinião, eu fico na opção 1, até eu participei estou falando como morador, né?
e está contribuindo aí para o futuro da cidade que eu moro, né? Eu não faltei nenhuma reunião, né, falando assim, e vi bastante assim que não teve muita participação popular, né? Até teve uma que outra reunião, mas realmente não teve. E a consulta pública, né? Eu vi mais que foi propriamente, eu não sei, né? Vocês têm aí em mãos, mas maioria todos do grupo gestor, né? Que eu acho que contribuíram. E até conversei com algumas pessoas, passei, né? Só que, pô, o cara lê ali em 15 dias, né? Cento e poucas páginas, né? E tem muita coisa técnica, né? Então, realmente é difícil a população participar, eu acho, na consulta pública, né? Eu senti isso, né? De ter que estar lendo, de ter que estar vendo ali os quadros, anexos, né? Não é qualquer um ali que tenha disponibilidade, né? E em tão pouco tempo, né? De poder participar, né? Isso eu vi dificuldade. Para mim, no meu ponto de vista, a consulta pública ia ser de outra maneira, né? Eu acho que desse jeito realmente dificulta para a população, né? De participar ali, né? Mas como a Anitápolis também não teve muita participação popular, né? Realmente eram as pessoas que estão envolvidas com prefeitura, né? As pessoas do centro urbano, da área rural foram praticamente quase ninguém, né? Então a gente é o que eu vejo isso. Ah, aí no sobre a prefeitura, né, finalizar o processo, eu não estou dentro da prefeitura para saber, né, como que são os profissionais lá, né? Eu acho que as pessoas aí, não sei, mais próximas aí, tem os vereadores, tem aí o Tiago, tem o Léo, né? Que, que eles possam ter mais opinião sobre isso, né? Agora, a minha opinião, eu participei da última reunião lá com o grupo gestor, né? Foi levantada várias demandas ali, e aí foi colocado tudo na consulta pública, né? Ali no meu ponto de vista também, se tivesse feito mais 2, 3 reuniões ali no grupo gestor, acho que já teria oportunidade de ter colocado bastante coisas ali que a gente viu ali, né, que poderiam ser alteradas, né? Então, a minha opinião é essa, né? Eu fico com a opção 1, né? Já foi falado ainda que vai para a Câmara, que a Câmara também tem, né, pode estar fazendo alguma modificação, né? Se realmente tiver que fazer alguma modificação, aí, né? Daí não sei se a Câmara pode fazer só entre os vereadores ou se tem que fazer com o grupo gestor. Aí é essa minha dúvida aí também. Muito boa fala, Anderson. Assim, sabe que a gente está sempre nessa dimensão muito delicada. O plano diretor é um instrumento super complexo. Não adianta a gente imaginar, quando a gente inicia um plano de trabalho com uma prefeitura, a nossa expectativa de elaboração de plano diretor é de 18 meses. Para a gente possibilitar essa discussão, amadurecimento, um processo formativo e tal. E aí, geralmente, o que as prefeituras pedem, e dá para entender, sobretudo as prefeituras pequenas, para a gente poder condensar para caber no orçamento, né? E a gente vai puxando, né, dentro daquilo que é o mínimo, né? E a gente sabe que no processo participativo, às vezes, o mínimo não é suficiente. Então, a gente assume isso, né? Então, por isso que a gente colocou 15 dias, porque em alguns momentos, em algumas situações funcionam, em outras não funcionam, e faz parte do processo avaliar isso, né? O próprio núcleo gestor acompanhar e controlar o processo. Então, concordo contigo, né? Que seria interessante, mas só um contraponto, por exemplo, em Antônio Carlos, a gente fez também 15 dias, o núcleo gestor solicitou mais 30 dias depois. A gente ampliou esse prazo, né? O que acontece é que as contribuições, né, das 60 e tantas, a gente teve 61 antes da ampliação e só 3 contribuições depois dos 30 dias.
né? Então, isso não necessariamente, claro que talvez o núcleo gestor tendo mais tempo de reunião, o próprio núcleo gestor aqui em etapas ia colocar mais contribuições, mas não necessariamente significa o tempo. As pessoas também não quem não participou do processo não vai pegar o plano diretor, começar a entender, a ler, cruzar a tabela, né? Então, eu acho que é um buraco um pouco mais embaixo, assim, do ponto de vista, né, da participação nessas dinâmicas, assim. Mas eu acho muito bacana a preocupação, assim, no sentido de que as pessoas possam contribuir um pouco mais. Mas a gente espera que isso seja também um processo formativo, né, de cidadania e tal, que a gente, né, de alguma forma, a cada processo possa ter um pouco mais de gente. Talvez hoje a gente teve aí, né, 14, 15 pessoas no núcleo gestor que acompanharam, e é muito bom, né, ter o Fernando, o Leonardo, tu, o Tiago, né, o Fábio, a Dona Albertina, que acompanharam o processo todo, participaram de todas, tu, né, Anderson, participou de todas as oficinas, né, todas as atividades. Com certeza tu tens um conhecimento muito maior do que tinha, né, conhecimento eu falo do processo, né, maior do que no começo, e vai fazer, né, o acompanhamento, o controle do plano. Então, acho que isso é uma herança importante do processo também, né? A gente não tem o ideal da participação, mas também a gente consegue colher, né, alguns ganhos, alguns benefícios. Então, acho que nesse sentido, né? E também eu concordo que tem ajustes finos podem ser feitos na Câmara, né? Então, o próprio conselho, né? O próprio núcleo gestor, que talvez depois se torne conselho da cidade, ele próprio pode fazer ajustes finos. E é bem normal que isso aconteça. No primeiro ano, né, quando for executar o plano diretor, vai encontrar algumas inconsistências, alguns tipos de ajustes finos, porque é uma mudança muito grande em relação ao que é o plano diretor atual. E faz parte do processo um certo assentamento, né? E o importante que vocês tenham participado de tudo é que a gente espera que essa mudança, né, essas melhorias pontuais, esse refinamento, lapidar a legislação, não signifique uma descaracterização. Então, essa é a preocupação principal, né? Então, tanto agora na Câmara, quanto depois, os próximos 10 anos de vigência do plano. Vão ter ajustes também, né? A gente só espera que a essência do plano permaneça. Eu não sei se não tiver mais nenhum comentário, eu sugeri a gente, acho que todos mais ou menos já se manifestaram, assim, né? A gente colocar em votação, né? Essas duas opções, mas, né, se alguém mais quiser se manifestar, eu deixo aí uns 10 segundinhos aí para alguém levantar a mão ou abrir o microfone para a gente ir para a votação. Então tá, pessoal, acho que, né, a gente pode então votar, acho que as manifestações foram bem elucidativas aí. Então a sugestão que eu vou dar é a gente votar uma contra a outra, tá? Então, e aí eu vou pedir, eu não sei se vocês veem que ali embaixo, aqui na parte baixa do vídeo tem uma mãozinha, né? Eu vou pedir para a gente colocar a votação, eu vou colocar quem vota na opção 1, aí só clica na mãozinha para levantar, a gente fazer a contagem de voto. E por acaso, se a mãozinha não levantou, só levantar o microfone, são 7 representantes, né? Ou pode ser até no áudio, né, Mari? As pessoas, de repente, um por um, cada um fala a opção 1, opção 2, né, para não ter problema, e a gente só coloca aqui, acho que pode ser assim, eu posso chamar o nome e as pessoas só se manifestarem, pode ser? Não tem problema? Então, eu vou começar não por ordem alfabética, mas pelos quadradinhos, a ordem dos quadradinhos que estão na minha tela aqui, tá? Então, Anderson, opção 1, opção 2. Opção 1. Tá. Tiago. Se puder abrir o microfone, Tiago, desculpa, tá fechado. Também opção. Certo. Dona Albertina. Isso. Não sei se a Dona Albertina consegue falar. Eu tô com o microfone desligado, né? Tá. Então vou. Aqui, ó, levantou a mão. Dona Albertina, opção 1. Opção 2. O microfone da senhora está fechado. Se puder fazer o sinalzinho na tela mesmo, número 1 ou número 2. Fazer assim, 1 ou 2. 1? Tá. Então, Dona Albertina, opção 1. Leonardo, Léo? Então, vamos de opção 1 também, né? A preocupação, como o Thiago levantou muito bem ali, só estou argumentando um pouquinho, né? Também, pelo fato dessa preocupação de repente, às vezes, a gente ficar estagnado pela questão de quem que vai fazer, né? Como o Anderson comentou, a questão do pessoal da prefeitura ali, querendo ou não, todos já estão atarefados até o pescoço, né? Então, parar para ter um serviço extra ainda, eu acho que realmente vai ficar difícil, né?
eu acho que se a gente tivesse organizado antes, é que como no começo, 15 dias é muito tempo, mas na correria do dia a dia de cada um, né? Passa um dia, passa dois, e quando vê, passou uma semana, e aí aqueles 15 dias ficaram mesmo, particularmente para mim, eu achei que ficou curto, né? Mas aí também para a gente estender, ficou, né? Tem toda essa burocracia, a gente entende. Então vamos de opção 1 também, vamos tocar peixe. Beleza, Léo, obrigado aí. Fernando? Opção Roberto? Eu peço até desculpa também, cheguei um pouco meio atrasado, mas pelo que eu consegui entender e ver aí, eu opto também pela opção 1. Perfeito, Roberto, obrigado. E o vereador Fábio? Eles, não sei se está... Vereador, se estiver tentando falar, o microfone está fechado, não sei se... de qualquer forma, a gente já tem ampla maioria, né? Das 7 votos, já temos 6 favoráveis à opção. Tá? Então, depois, se o Fábio pudesse manifestar para a gente... Opção 1. Opção 1, tem? Ótimo, Fábio. Então, tivemos unanimidade na decisão. Então, pessoal, só relembrando então, o que foi a escolha, né, em relação ao calendário. Né? Então, a gente está aqui na opção 1. Né? Então, a gente encerrou no dia 5, estamos fazendo essa reunião hoje, no dia 11, para discutir o calendário. Na quinta-feira que vem, nossa sugestão de fazer uma reunião presidencial aí para discussão das dúvidas, dos apontamentos, né? A gente pode apresentar para vocês a planilha de sistematização das contribuições e tal. A gente não vai ter os pareceres ainda prontos, tá? Então, só para ficar bem claro, mas a gente já pode discutir os aspectos gerais da consulta. E a ideia é de a gente ter entre 8 e 11 ali a conferência. Lembrando o que é, né? A pergunta até acho que foi do Tiago, estou em dúvida, né? Se a gente em uma única reunião. A gente pode ser que no dia 8 a gente marque para o dia 9 a conferência e ela seja o suficiente. O núcleo gestor acha que precisa continuar. Pode ajeitar para o dia 10, para o dia 11, não tem problema, né? A gente tem municípios, às vezes, que não foi nosso caso, né? Mas São José, por exemplo, fez 5, né? Uma conferência de 5 dias para discutir. Então, faz parte ali também, a gente está colocando 4 dias, né? Ali com possibilidade de arranjo, se precisar prorrogar para mais um dia ou outro essa discussão da conferência. Então, já está um pouco incorporado, a gente espera que numa noite, acho que dá conta, mas se precisar, né, um pouquinho mais de tempo, está ali à disposição. Tá? E aí, a gente fica com esse calendário, então já com pré-agendamento do dia 20, né, para essa reunião de alinhamento, da conferência de 8 a 11, e a entrega, né, a expectativa de entrega aí da versão consolidada para o Poder Executivo poder, né, submeter ao Legislativo no dia 22 de julho. Tá? Se tiver alguma coisa ali de um dia a mais ou outro a menos, né, necessidade para a gente sistematizar, mas em princípio a UFSC fica responsável por todas as etapas até esse fechamento. Claro, se houver alguma alteração robusta do calendário, alguma demanda nova, a gente vai ter que marcar uma reunião para discutir e tal, mas em princípio a gente segue nessa toada. Professor, só uma dúvidazinha. 8 a 11, nesse período vai ter uma reunião presencial entre a gente. No dia 20 vai ter uma presencial, que vai ser a reunião do núcleo gestor, de 8 a 11, a ideia, né, escolher um desses dias para começar a conferência final. Tá? E qual que é a conferência final? É uma reunião aberta, né, numa estrutura de audiência pública, as pessoas vão poder falar, contribuir ali em relação aos apontamentos. A gente tem visto que a participação tem sido pequena, então é bem provável que seja o próprio núcleo gestor com mais, né, algumas pessoas participando, mas quem vota, né, ali é só o núcleo gestor. A gente vai trazer parecer por parecer, né, vai dar a nossa contribuição, nossa percepção sobre aquele tema e vai colocar para o núcleo gestor votar. Vocês estão de acordo com o parecer da UFSC? Não estamos de acordo, somos contrários, a gente vai lá e faz uma proposta complementar, né? Então, isso é a construção normal nessa dinâmica da conferência que se estabelece. Até um pouco já regulamentado assim por outros órgãos, né, pelo Conselho da Cidade e tal, um pouco a dinâmica que a gente tem que ter do regimento. 15 dias antes a gente tem que fazer a convocatória. Então, no dia 20, ali, né, a gente vai ter que conversar com vocês sobre a questão do regimento também da conferência final, aprovar com vocês, como a gente fez o regimento da consulta pública. A gente faz em todas as etapas de forma muito transparente, sempre passando para o Conselho, as discussões, as deliberações, e vai ser assim até o final, né? A gente se compromete com esse tipo de situação, porque é o nosso papel da universidade dentro desse convênio que a gente estabeleceu com a prefeitura.
Certo? Oi, Ciane, boa noite. Tá, a gente, na verdade, já está encaminhando, já está finalizando. Espero que tenha sido tudo bem na maternidade, né? Não sei se é a chegada da neta ou não sei qual que é a situação, mas a gente já encaminhou a decisão, tá? Só para tu saberes, o núcleo gestor optou pela manutenção do calendário, né? Então, com o encerramento da consulta pública no dia 5, tá? Então, sem necessidade de prorrogação e com a UFSC, né, colaborando até a última etapa, né, fazendo né, as partes todas ali das atividades que faltam até a finalização do processo e entrega para a Câmara de Vereadores. Certo, pessoal? Então, obrigado, Ciane. Então, se vocês têm mais algum tópico, mais alguma dúvida, a ideia é encerrar a reunião e quinta-feira que vem a gente retoma presencialmente, aí a gente daí conversa com a Câmara ou com a Prefeitura para saber qual vai ser o local, a gente divulga para vocês com antecedência direitinho, tá? Para vocês poderem se organizar. Isso, a reunião fica gravada, a gente vai disponibilizar no site também, né? Todas as reuniões e atas, tudo direitinho. Então tá certo, pessoal, muito obrigado aí, muito boa discussão, como sempre aí, né? Bastante caminhativa e agora falta pouco. Vamos firme até o final aí. Boa noite e bom descanso aí para vocês. Beleza, boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Tá aí, boa noite.